como você sabe que é realmente humano? E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio dessa série do Fantástico Cursos que visa explorar o potencial dos seres artificiais nas suas narrativas, nas suas criações, nos seus games, jogos de RPG, ilustrações de quadrinhos, roteiros para quadrinhos e tudo mais, tá? No primeiro episódio, fica a dica para você conferir aí em cima, eu falei do autômato, porque quando a gente começa essa discussão sobre seres artificiais, a nomear especificamente essas criaturas, tudo começa no autômato, que remete ao mundo das engrenagens, ao mundo das cordas e tudo mais, ideal para você que gosta de clockpunk, para você também que quer explorar essas narrativas mais conectadas também com que acaba atravessando tanto o universo do gótico também, porque a gente está falando de uma tecnologia primeira, né, que remete à Idade Média, século XVII, século XVIII, assim como também no próprio campo do retrofuturismo. E hoje eu vou falar aqui de outra criatura que traz umas novas configurações, novas discussões, como você já viu aí no título do vídeo, que é o Android. Você é realmente humano? Então a gente está entrando aqui nos territórios dos seres que nublam, que atravessam, que borram a fronteira entre o humano e o artificial. Porque o autômato, até mesmo pela limitação tecnológica, um segundo olhar, um olhar mais apurado, revela que a gente está tratando de uma criatura que não é humana, ok? A menos que tenha problemas cognitivos ou motores e tudo mais, que acaba passando essa impressão, né? E se conecta muito ao mundo em que as próprias mulheres, por exemplo, os movimentos eram limitados, os movimentos eram muito contidos. Por isso que até mesmo o autômato poderia, no contexto específico, se passar por uma pessoa. Mas aqui a gente já entra no mundo também da eletrônica, a gente já entra no mundo da evolução já do potencial tecnológico do século XIX. É nisso que o Android vai se inserir. Lembre-se de cada um ter a sua configuração, então é importante você contemplar as potencialidades do Android para as suas criações, beleza? Então, a gente preste atenção aqui não apenas na história, mas também como você pode aproveitar essa criatura. E o que a gente vai ver é que a Europa do século XVIII, que foi o palco de surgimento da palavra Android, que substituiu ao longo dos séculos seguintes o uso do termo autômato para nomear seres artificiais orgânicos ou metálicos fabricados para terem comportamento e aparência física externa à dos humanos. Formado pela junção do grego andro, que é homem, e o sufixo oide, tendo a forma ou semelhança de, a palavra Android surgiu de fato na Inglaterra na enciclopédia Cyclopedia or An Universal Dictionary of Arts and Sciences, de 1728, de Ephraim Chambers. Já a estreia na ficção ocorreu na utopia The United Words, a Poem in 57 Books, de 1834, de Mark Drinkwater, provável pseudônimo do editor e soldado norte-americano Nathaniel King, nos quais os androides fazem todo o trabalho pesado e possuem o corpo metálico. Destaque na literatura também, principalmente para a estreia dos androides feminino em A Eva Futura, de 1886, do escritor francês Auguste Villiers de Lisada. Curiosamente, assim como o primeiro autômato na literatura que eu falei no vídeo passado, que foi a Olímpia, de O Homem de Areia, de 1817, do alemão E.T.A. Hoffmann, o androide da obra de Auguste Villiers de Lisada, alinhada à visão decadentista sobre a mulher, é feminino e se chama Hadley. Isso quer dizer que, na verdade, ela é uma ginoide, do grego gine, mulher, e o sufixo oide. Palavra essa surgida no romance Divine Endurance, de 1985, da britânica Gwyneth Jones. Outros termos usados para designar androides femininos são fembolt e feminoide. Todavia, androide é normalmente o termo escolhido para ambos os sexos e começou a ser empregado de forma consistente no campo da ficção científica a partir da década de 1940, com o romance The Committeers, 1936, do Jack Williamson. O início do século XX continuou o protagonismo feminino na representação de seres artificiais na literatura e no cinema. Em 1925, por exemplo, a escritora alemã Thea von Harbour publicou o romance distópico Metrópolis, que seria adaptado 2 anos depois para o cinema na produção de mesmo nome.
Metrópolis, de 1927, trouxe o roteiro de Tevon Harbour e a direção de seu marido, o diretor Fritz Lang. O filme apresentou ao público a Ginoide Maria, personagem que serviu de base para a criação do androide C-3PO da saga Star Wars. Aqui é importante salientar essa questão, meu povo. Como vamos ver nos próximos vídeos, nas primeiras décadas do século XX, a crescente desumanização do ser humano, frente ao ritmo acelerado da industrialização, fomentou o surgimento da palavra robô. Ironicamente, mesmo aqui na obra que as batizou, que é a peça de teatro Roar, Fábrica de Robôs de Rossum, do Karel Čapek, as criações mostradas não se encaixam na visão popular de robôs da ficção científica como um agrupamento de partes mecânicas e eletrônicas. Sendo produzidos de forma biotecnológica, a partir da descoberta de um composto orgânico, os robôs de Karel Čapek se enquadram melhor na categoria de androides e até mesmo de ciborgues. E nesse ponto aqui, lembrando que para você poder explorar todo o potencial dessas criaturas, desses seres artificiais, além de outras do universo da fantasia e também do horror, lembrar, aproveite a condição especial e tá super especial mesmo, do curso que o Monstro Mostra aqui do Fantástico Cursos, que é o curso de mais sucesso aqui do Fantástico Cursos, onde você vai aprender a entender o fascínio que o monstruoso exerce sobre a humanidade ao longo dos séculos e também como é que você pode usar esse mesmo fascínio nas suas criações, seja em qualquer texto fantástico que você quer criar, ok? Então confira essa oportunidade aqui embaixo no link na descrição desse vídeo e vem se juntar à comunidade monstruosa do O Que o Monstro Mostra. Eu estava falando dessa questão aqui, a gente vai ver que a partir dos anos 60, momento da contracultura, que o Android, ao lado também de outras criaturas monstruosas, vão ganhar novas leituras. Outro momento relevante na trajetória desses seres artificiais, como eu falei, ocorreu em fim dos anos 60. Nesse contexto, o escritor Philip K. Dick publicou Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de 1968, obra cyberpunk que apresentou o termo pejorativo Andes, para se referir aos androides perseguidos pelo caçador de recompensas Rick Deckard. Na adaptação para o cinema em 1982, com o título Blade Runner, O Caçador de Androides, o diretor Ridley Scott adotou o termo replicante para reiterar a capacidade dos androides em replicar a natureza humana, levando os caçadores a aplicar um teste para identificá-los enquanto seres artificiais. A obra traz temas recorrentes de Philip K. Dick e que você pode explorar também, como o debate sobre os limites entre o real e o virtual, o impacto da tecnologia no ser humano com o seu meio e o questionamento sobre as definições do que é ser humano. Aliás, é sempre bom lembrar que essas são duas questões chaves que articulam a obra do Philip K. Dick. E quando eu falo isso, não estou falando no sentido pejorativo, não. A questão é como é que a partir dessas duas questões ele consegue estruturar toda a sua obra apresentando variações do mesmo tema. Quais perguntas são essas? É de que o que é ser humano e o que é realidade. Relembrando algo que eu falei no vídeo passado, autômatos, ciborgues e robôs possuem especificidades simbólicas e narrativas, ainda que essas possam se cruzar. Em virtude da sua semelhança física e muitas vezes comportamental com os seres humanos, principalmente androides e robôs, são comumente utilizados em narrativas em que as fronteiras entre o natural e o artificial são colocadas em xeque, a ponto dos próprios seres artificiais desconhecerem sua verdadeira natureza. Como eu falei, esse é o caso, para citar dos exemplos de mídias diferentes, do protagonista do conto A Formiga Elétrica, de 1969, do Philip K. Dick, e os anfitriões da série televisiva Westworld. E além dos androides 17 e 18 de Dragon Ball, quais outros androides da cultura pop, da literatura, do cinema você lembra? Então escreve aqui nos comentários. Tá gostando da série? Então que tal você indicar ela para os seus amigos, assim como também o próprio canal Fantástico Cursos. Lembrando para você conferir a promoção, a condição especial do curso online que o Monstro Mostra. Agradeço a você pela presença em mais esse vídeo. A gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.